Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu trouxe um assunto aqui que provavelmente a maioria das pessoas não ouviu falar com este nome, mas já passou por isso e já viu a grande maioria das pessoas passarem por isso, que é o deserto escuro da alma ou o deserto da alma. Então, por que eu trouxe esse assunto? Eu achei interessante de trazer, porque eu acabei de passar por um deserto da alma agora. A parte mais profunda foi essa semana. Então eu quis trazer aqui porque eu acho que é um assunto interessante para saber o que você pode fazer se isso acontecer na tua vida. Quais foram as minhas atitudes, quais foram as ferramentas que eu usei para sair desse deserto, para tirar um entendimento desse deserto. Bom, eu mudei recentemente, então, aqui para o Espírito Santo, mas eu já vinha com uma perturbação muito grande há muito tempo, no sentido de tem alguma coisa que ainda não está bem, que não está certo, não é por aqui que eu quero ir, né? Então, em final de janeiro, né, início de fevereiro, eu fechei meu estúdio, terminei um ciclo e fiquei 6, 7 meses girando por aí, sem ainda entender exatamente o que eu precisava fazer, para onde que eu precisava ir, onde eu deveria ir. Então foram meses de muito aprendizado mesmo, sabe? Foi maravilhoso. Enfrentei muitos desafios que foram muito bons, foram maravilhosos. Foi uma escola para mim. Então aí já começa uma importância da gente entender que esses momentos difíceis, esses lugares difíceis, essas situações difíceis, elas são uma escola para nós. Nós precisamos tirar um aprendizado de tudo isso. E foi o que eu fiz. Então, eu cheguei aqui no Espírito Santo já, assim, bagunçada. Na segunda semana, eu já estava em crise, assim, uma bagunça total, assim, parecia um turbilhão. Pô, mas você não queria mudar pra cá? Esse lugar é maravilhoso? Sim, eu sabia disso. Mas eu tava num turbilhão. O bom é que quando tu chega nessa fase da vida, ou nesse entendimento, que não é pela idade, é pela consciência que você tem, eu sabia que isso estava querendo me dizer algo, né? Que isso é uma transformação, assim como o apocalipse que está acontecendo agora, que vem toda aquela sujeira para fora, vem toda aquela angústia, vem todas as tuas sombras, vem todos aqueles questionamentos. Parece, meu Deus, que dúvida, como tu não sabe, não é? Então, isso é importante. Porque se a sujeira não sai debaixo do tapete, como que você vai limpar isso? É como que está acontecendo agora. Presta atenção, tá vindo toda essa sujeira. E era o que veio acontecendo comigo. Então, o que acontece? Já ali na segunda semana, eu já pedi um atendimento para uma pessoa do mesmo prédio ali onde eu estava. Eu já sabia que ela, como terapeuta, ela me fez alguns benzimentos e me fez alguns atendimentos. Eu disse para ela, olha, eu tô no caos. E ela disse, realmente, eu percebo, eu tava num caos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo agora ficar bem. Eu consigo ficar bem. Eu sei que eu tô no caos, que esse caos quer me mostrar alguma coisa. E, ok, fiquei 1 mês procurando um local para eu morar. Agora estou instalada. Na segunda semana, a primeira semana que foi ali, eu acho que estava tudo naquele oba-oba, mudando e tal, ainda foi ok. Quando chegou na segunda semana, que foi essa agora, digamos assim, eu fui pro fundo do poço. Eu fiquei 4, 5 dias quase sem sair de casa. Eu só saí para ir no supermercado, que é só atravessar a rua, tá?
eu sofri muitos ataques espirituais, mas muitos mesmo. Eu dormi muito, eu precisei dormir muito, porque eu não conseguia andar, não conseguia raciocinar. Eu fui atendida pelos meus colegas e eu sempre pensava assim, isso quer me mostrar alguma coisa? O que é que isso quer me mostrar? E o que eu fiz? No domingo passado, que agora faz uma semana, eu fiz um propósito, um jejum com propósito, que eu tô acostumada a fazer. E esse foi o mais curto que eu fiz. Eu coloquei assim, 7 dias sem café e sem chimarrão, em busca de um entendimento, de como eu limpar tudo isso, como eu me proteger melhor, o que eu tenho que fazer, me mostra, né? Me mostrem, eu tô aberta. Então, voltando lá em abril, maio, quando eu estive aqui no Espírito Santo, durante a viagem para cá, já me veio uma ideia assim, que incrível, parece que eu preciso parar de trabalhar com as mesas de apometria e sistêmica. E já fiquei desmotivada para esse trabalho. Mas sabe assim como naquele momento tu não enxerga a outra opção? Eu continuei ali meio que sem vontade, já dando mais ênfase ao meu canal, por incentivo da minha família, que são todos desta área, não é? Eu comecei a focar, enfatizar mais no meu canal do YouTube. E fui fazendo algumas terapias e continuava lá em Santa Catarina, não é? Mas aquela coisa assim, o que será, né? O que será? Mas eu sentia que tinha uma mudança por vir, mas não sabia como e onde. E então, o que aconteceu? Aqui, logo 2, 3 semanas depois, já que eu estava aqui, 2 semanas, eu comecei atendimentos presenciais num local. E ali eu fiz o atendimento e disse, não é isso. Não é isso, não é mais isso. E fazia os atendimentos e recebia muito ataque espiritual, muito, de me derrubar, tá? Aí eu dizia, tem alguma coisa que precisa ser mudada. E aí então, essa semana, terça-feira, eu tive um ataque de choro. Eu chorei muito, muito. E aí, claro, óbvio, a minha energia caiu, foi lá no chão. Mas eu dizia, ok, tudo bem, vamos seguir. Pedi orientação para uma colega minha, ela me deu uma luz, eu continuei ali, fiz, né, o que ela me sugeriu, e eu pensava, mas tem algo mais, o que fazer? Foi quando me veio de eu fazer os decretos da chama violeta. Porque eu estava fazendo muito firme, eu estou muito firme na chama violeta em si, visualizando a chama violeta, fazendo limpezas com a chama violeta, trabalhando com os mestres ascensos, com a fraternidade branca, não é? Com o 7º raio, que é o raio violeta, dessa limpeza, da transmutação. Eu tenho trabalhado muito em cima disso. Inclusive, eu vou fazer uma live com uma colega agora no final do mês falando sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês depois assistirem. Então, isso já estava vindo. E aí, então, essa semana veio isso, de fazer os decretos da chama violeta. E acabou que teve um dia que eu fiz uma meditação profunda. Eu criei algo, sabe? Eu criei uma meditação em cima da chama violeta, que foi muito boa, assim, eu achei incrível. Aí eu pensei, nossa, mas isso eu preciso passar para as pessoas, essa meditação e tudo isso que está acontecendo comigo. Eu quero passar isso para os outros. Então foi que eu decidi criar um novo método de trabalho. Começou a vir a luz lá no fim do túnel, eu comecei a juntar as peças, como que eu vou fazer? Primeiro veio uma ideia, aí eu fui amadurecendo aquela ideia. Hoje, na meditação, eu fazendo ali a chama, tá vindo sempre quando eu tô fazendo os decretos, eu paro e escrevo. Eu tava fazendo os decretos e veio outra ideia, né, já de fazer de uma outra forma por enquanto. Então, durante essa semana, começaram a vir ideias,
e eu já comecei a colocar no papel e eu já comecei a entender. Então, a partir de agora, eu já sei e já posso afirmar aqui para vocês que eu vou começar a atender num outro formato, tá? E que eu vou passar aqui logo para vocês vão entender, mas vai ser mais ou menos assim. Eu vou fazer um atendimento individual com o meu cliente, num determinado tempo, horário, online, e vou disponibilizar materiais para autocura. Eu vou trabalhar muito em cima da autocura para que as pessoas que me procurem possam se autocurar, possam autocurar a sua casa, possam autocurar a sua empresa e as situações em que ela está vivendo. Assim como eu consegui dar aquele boom, aquele start, através também destes decretos. Porque não foi só os decretos, é sempre um conjunto, é um conjunto de ideias que vem vindo. Porque, gente, assim, veio muita sujeira essa semana. Meu Deus, e isso, e aquilo, e nossa, sentimentos assim pesados, coisas assim, parecia que a minha vida tava passando um filme assim, por horas. Nossa, veio mais isso, nossa, nunca mais tinha lembrado disso, lembrei disso, lembrei daquilo. E o que eu fiz? Em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu disse, Deus, vai embora, não quero saber disso. Não, eu olhei para tudo isso, eu olhei com carinho e eu perguntava, o que eu vou fazer com isso? O que isso quer me dizer? E eu fui trabalhando tudo isso, fui trabalhando. E aí o que acontece? Aí aparecem publicações que têm a ver com o teu momento. Não deu outra, essa semana apareceram publicações que têm a ver com esse momento que eu tô vivendo. Respostas, inclusive. Vieram assim respostas. Então, às vezes, você vai dizer assim, mas como que eu vou entender isso? Tu não tem a mínima ideia de onde vai aparecer a resposta. Então, o que você precisa fazer? O orar e vigiar, e inclusive também isso, é ficar olhando ali, nossa, o que esse post quer me dizer? Porque assim, quando você pede para o universo uma resposta, você tá pronta, você quer, vai aparecer, alguém vai te mostrar. Você diz, eu tô pronta, eu quero viver isso, eu quero viver uma vida melhor, mais tranquila, com mais leveza, com mais abundância. Isso vai aparecer. Então, assim, que isso sirva de alento para vocês, porque eu inclusive senti essa semana estados de depressão e eu consigo identificar. Inclusive, na hora que eu busquei com o pêndulo, saiu para mim o floral, porque eu trabalho com os florais, né? Saiu o floral Bom Dia, que é para uma depressão camuflada, e eu sentia que eu estava em depressão, né? E estava bem. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, por que aquela pessoa tirou a vida? Ela sorria tanto, ela estava tão bem. Tava nada. Então, ela simplesmente não conseguiu pedir ajuda, ela não conseguiu transcender tudo isso, né? Feliz de nós que temos essa ferramenta, que temos essa compreensão, que já estamos nesse ponto de consciência de entender quando a gente precisa buscar ajuda e o que fazer com aquilo, tá? Então eu separei aqui, anotei para vocês um pouquinho do que é o deserto da alma, que pode ser aquele momento que a gente chama de fundo do poço, de depressão, seja o que for. Então olha só o que eu anotei. Uma crise espiritual, desolação, como que uma desconexão com tudo e com todos, uma espécie de depressão, uma fase de provação e de transformação, questionamento, de reflexão, uma fase de olhar para si, para suas sombras, introspecção, transformação, purificação, autoconhecimento,
para crescimento espiritual. E como lidar com isso? Com aceitação, que foi o que eu fiz, com autocuidado, que eu também fiz, porque eu não deixei de tomar meus banhos. Eu cheguei a tomar 3 banhos por dia, banhos de ervas, escaldapés, óleo essencial, floral, benzimento, tudo o que eu podia, que eu sabia. Eu só não consegui ir até a praia, que é 3 quadras daqui. Eu só consegui ir na praia na sexta-feira. Na sexta eu consegui. Aí eu fui e agradeci muito. Outra coisa, buscar a verdade interior e não desistir. Enfrentar, sabe? Enfrentar isso, buscar força, buscar orientação de amigo, buscar orientação de terapeuta e reza muito. Reza, ora, ora. Agradece por tudo, agradece por esses sentimentos que estão vindo à tona, agradece por essa situação, agradece por você estar vivo, pelo teu alimento, agradece. Graças a isso tá vindo à tona, tá te incomodando, tu tem condição de transcender isso. O que é transcender? É transformar isso que parece ruim em algo muito bom, em algo libertador. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se esse vídeo fez sentido, você pode passar para alguém também e pode colocar perguntas aqui, que dentro do possível eu vou responder. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários e pode me mandando perguntas, questionamentos, e já estão quase aberto esse tipo de atendimento que eu estou inovando neste momento. Paz e bênção para vocês e um beijo no coração.